Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 36. Apropriando-se do direito de nascimento. Original publicado no dia 27 de maio de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre tomar posse de tua herança, teu direito inato. Gênesis 25, 31 a 33. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura, direito de nascimento. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Deus estabeleceu muitos privilégios com seu povo. Chamamos isso de direito de nascença e sempre era dado ao filho primogênito da família. Isso envolvia porção dobrada da herança, herança do pai, transferência legal de propriedade e outras coisas. Era algo legal. No entanto, isso só ocorria após o falecimento do pai. Deus estabeleceu esse privilégio com seu povo. Hoje falaremos sobre isso, algo que precisamos entender. Quando você nasceu de novo, recebeu uma herança por direito inato. É teu por direito por ter nascido de novo. Isso foi algo já separado para você antes de ter nascido de novo, antes de ter nascido nesse mundo. Isso se tornou teu quando você nasceu de novo. Você tem certos direitos e heranças, como um testamento. Isso chamamos de herança por direito de nascença. No entanto, é possível perdê-lo ou dá-lo, assim como Esaú deu para seu irmão. A nova aliança bíblica do direito inato é teu direito por nascimento. É o testamento, o último testamento do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Quando ele morreu na cruz, deixou um testamento, um direito inato para você. No entanto, ele nunca entra em vigor até que a pessoa morra. Normalmente, o direito inato é dado a um dos filhos. Hebreus 9,16. Porque, onde há testamento, ou direito inato, necessário é que intervenha a morte do testador. Jesus é a garantia do testamento. Hebreus 7,22. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Você precisa saber o que há no testamento, como acessá-lo, como trabalhar com ele. Isso se tornou teu direito de nascença quando Jesus morreu na cruz e você nasceu de novo. Portanto, devemos tomar posse dele pela fé e obediência. Aquilo que ele distribuiu para nós no testamento também deve ser obtido por fé e obediência. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, nem aquilo que nós planejamos, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes desse mundo ter sido formado, estabelecido. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ele recebeu um destino, um propósito, um chamado antes de ter nascido. Deus o conhecia antes de ter sido formado no ventre de sua mãe. Todos temos uma herança. Temos que estar nesse planeta por um motivo. Todos temos uma herança e um motivo para termos nascido nesse mundo, com direitos inatos, repartidos e separados para você. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, ou seja, tua herança. Tudo que você precisa para cumprir teu chamado superior já foi dado, separado para você no céu. Temos que nos apossar desse direito. Talvez seu chamado seja intercessão, mudar as nações. Devido à natureza materna das mulheres, elas podem ser tremendas intercessoras. Isso poderia ser teu direito inato, teu chamado. Pode ser um ministério de doação através de negócios bem-sucedidos. Você precisa se apossar daquilo que Deus designou para você fazer e o motivo para existir aqui, o testamento que Ele deixou para você cumprir. Deus libera a nossa herança aos pouquinhos, não de uma vez só. Isso depende de como fomos fiéis com o que nos foi dado, fé,
de nossos motivos e de quanto desenvolvemos o fruto do Espírito Santo dentro de nós. O direito de nascença nos é dado proporcionalmente a isso. Em Gênesis 25, lemos que Esaú perdeu sua primogenitura por causa de um cozido. A Bíblia diz que ele era profano, sensual, muito rebelde, viveu para os prazeres do momento presente e entregou seu chamado futuro. Temos que nos cuidar e entender isso. Ele viveu sem disciplina nem controle próprio. Paulo nos alertou sobre isso. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Note que é possível perder nossa herança. Ninguém seja fornicador, significa aquele que busca prazer, ou profano, como Esaú, que por um manjar, carne, vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele entregou seu direito inato. No entanto, por causa da nova aliança, ainda temos tempo para nos arrepender e ser restaurados. O filho pródigo foi a ilustração clássica disso. Lucas 15, 12 e 13. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele pediu uma parte dos bens que foram designados para ele, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda. Deus não nos dá a herança inteira, de uma vez só, vivendo dissolutamente. Precisamos entender isso. O filho mais velho estava muito bravo com o acontecimento. Verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás comigo sempre, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Essa é a diferença. O filho pródigo recebeu uma porção e a desperdiçou. Mas seu pai disse que ao filho mais velho tudo o que ele tinha lhe pertencia. Hebreus 12, 1 e 15. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, todo peso, e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Entendemos o que Paulo estava falando. Você tem uma herança separada para você desde antes da fundação desse mundo. Isso lida com todas as coisas que você precisa para cumprir teu destino nessa terra. Porções são dispensadas aos poucos para ver como você lida com isso. Há um alerta quanto à perda do teu direito de nascença. Não permita que a amargura, rebelião, falta de arrependimento, ressentimento, inveja te enganem e você perca o direito de nascimento. Provérbios 20 e 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Deus não entrega tudo em uma única porção. Ele dá em medidas para ver como você lida com elas. Se fizer a coisa corretamente, Ele proporcionará mais. Esse é o processo. Precisamos saber o que Ele deixou no testamento, que parte designou para nós. Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a herança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É algo que você sabe por revelação. Pode ser através da palavra rema ou palavra profética que libera algo sobre tua vida. Êxodo 15:17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Temos uma herança
E obviamente não temos acesso ao testamento até que a pessoa faleça. Jesus morreu na cruz e a herança só fica disponível quando nascemos de novo. Ela nos é dada proporcionalmente. Deus fez um lugar reservado para você no céu. 1 Crônicas 4:10 fala sobre um homem chamado Jabez, cujo nome significa causando problema ou dor. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Não sei por que sua mãe o nomeou assim. Ele cresceu com problemas e, ao crescer, provavelmente lidou com dificuldades. Finalmente se deu contas e clamou ao Deus de Israel. Se nos desviarmos, notamos que há um tempo para clamarmos a Deus, nos arrependermos e voltarmos ao caminho certo. Ele nos ouvirá. Entramos em uma nova estação quanto aos propósitos e planos de Deus, o período do reino de Deus. Agora é o momento para pedir maior porção, alargamento do testamento, para que mais te seja liberado. Salmo 78:55. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, isto é, porção após porção após porção. Como você reconhece teu chamado? Como reconhece o motivo de tua existência? Isso chamamos de chamado de Deus. Primeiro, há algo que te atrai. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Havia algo que atraía Jeremias. Deus o amou antes de seu nascimento. Quando ele nasceu, Deus começou um processo para atraí-lo por causa de seu destino. Como ele nos atrai? Vejamos Moisés em Êxodo 2:11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, ou seja, já estava mais maduro, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Lemos que ele atentou nas suas cargas. No inglês, lê-se, viu suas aflições. Isso gerou algo dentro dele, e pensou ter que fazer algo sobre a situação, pois se compadeceu deles. Ele teve o desejo de fazer algo sobre a situação. Essa foi a manifestação do chamado de Deus. Ele viu a aflição, teve compaixão e desejo de fazer algo em relação à situação. O chamado de Deus estava se formando em sua vida. O que te move nessa vida? Às vezes você pode estar assistindo um filme ou alguma coisa e algo ou alguém diz alguma coisa e você tem vontade de chorar, algo que te afeta emocionalmente. Por quê? Talvez você pense, isso não é característico meu. Há algo te atraindo, é o chamado, é o desejo. Para Moisés houve um período de preparação, mas o chamado estava presente. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tinha um problema que gostaria de resolver e perguntou quem deveria enviar. Isaías se ofereceu para ajudá-lo. Ele ouviu o desejo do coração de Deus e respondeu, se voluntariando. Deus ouviu sua resposta. Ele ouviu o coração de Deus, foi movido por ele, se dispôs a ajudá-lo e esperou a resposta de Deus. O chamado de Davi foi bem diferente. 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Parecia que Samuel estava fazendo birra, dizendo que não se sentaria até que Davi viesse. Samuel estava passando por cada filho, escolheu Davi e profetizou sobre sua vida. Ele foi escolhido por Deus dentre todos os filhos, de modo soberano.